Opa, hoje a gente vai começar aqui algumas aulas que nós vamos ter aqui sobre banco de dados, algo que é impossível a gente fugir quando a gente está programando algo, porque o banco de dados vai ser onde nós vamos guardar as informações do nosso sistema. Ou seja, quando um usuário se cadastrar, nós vamos salvar dentro do banco de dados aquele usuário que foi cadastrado. Começando aqui, eu já deixei um site aqui para vocês, que para a gente fazer a modelagem do banco de dados. Qual é esse site? É o DB Designer. Ele já roda direto no navegador. Aí basta vocês criarem lá uma conta lá no DB Designer que aí vocês já vão poder usar esse programa aqui de modelagem. E como é que a gente representa alguma coisa do nosso sistema em um banco de dados? Imagine um sistema onde nós simplesmente podemos fazer o cadastro de um usuário. Então, vou criar aqui uma tabela, vou dar um insert table. Nós temos aqui nossa primeira tabela que vai ter o nome de usuários. Salvado. E o que um usuário vai ter que ter dentro do nosso sistema? Digamos que ele vai ter que ter um nome, um sobrenome e um e-mail. Vamos colocar aqui nome, que vai ser. E aqui nós temos aqui vários tipos de conteúdos que nós podemos botar dentro desse campo nome, ou seja, booleano, que é true ou false, data, float, que é número com casa decimal. No nosso caso vai ser varchar. E o que é varchar? Varchar é texto normal. O tamanho de que ele vai poder colocar vai ser no máximo 100 caracteres e vai ser isso. Nós já temos aqui nosso primeiro campo, que vai ser o novo campo de nome. Nós vamos adicionar agora o campo sobrenome. Que vai ser a mesma coisa, com tamanho de 100. E, por fim, o campo e-mail, que vai ser um campo varchar também. E é isso. Aqui nós já temos a nossa primeira tabela de usuários. E como é que vai funcionar essa tabela dentro do nosso banco de dados? Em algum momento da nossa aplicação, nós vamos apontar para esse banco de dados. E toda vez que o usuário, depois que ele escrever e der um enter para confirmar o usuário que ele quer cadastrar, vai ser mandado dentro dessa tabela que vai ter esse formato. Ou seja, essa tabela aqui é como se fosse uma forma que dela vão sair vários usuários que vão ter obrigatoriamente nome, sobrenome e e-mail. E outra coisa que nós temos que tem em todas as tabelas são um identificador, ou seja, como é que eu vou identificar que aquele usuário é exatamente aquele usuário? Nós normalmente colocamos o campo ID. Ele vai ser aqui, vou colocar um integer, e ele vai ser primary key, ou seja, esse vai ser um valor que vai ser a chave primária daquele usuário. Ou seja, não vai ter nenhum usuário que vai ter o mesmo ID que outro usuário. E assim, vou confirmar aqui. Nós já vamos ter um ID que aqui nessa modelagem vai ter essa chavezinha. Que quer dizer que ele vai ser único. Por que nós colocamos isso? Digamos que nós temos um usuário com e-mail com o nome joão@gmail.com. O nome vai ser João, sobrenome da Silva. E digamos que nós temos outro usuário que tem essas mesmas informações. Nós não vamos poder identificar qual desses dois é o João que nós queremos procurar. Por isso nós adicionamos essa propriedade ID para nós conseguirmos identificar esse usuário especificamente. E dentro do nosso banco de dados, nós temos várias coisas que nós podemos adicionar, como relacionamentos. Vou criar aqui outra tabela, que vai ser, por exemplo, o endereço. Salvar aqui e vou botar aqui só local, só para a gente fazer aqui alguns testes. Vamos colocar aqui varchar e vamos salvar. Nós temos algumas coisas que nós precisamos colocar. Digamos que eu vou colocar o ID aqui, que eu acabei esquecendo. Vamos vir aqui, ID, vamos colocar integer e primary key. E essa primary key é a única coisa que ela vai estar dizendo que vai ser a chave primária da nossa tabela. E esse auto-increment vai dizer que toda vez que, por exemplo, o endereço for criado, ele vai incrementar algum valor direto nesse campo ID. Ou seja, criei um usuário, ele tem o ID 1. Criei outro usuário, o ID vai ser 2. E é isso. E existem vários tipos de relacionamentos dentro do banco de dados. E o que vai ser esse relacionamento? Eles, eles basicamente vão identificar ligações que nós vamos ter dentro do nosso banco de dados. Ou seja, por exemplo, digamos que todo usuário vai ser obrigatório a ter e-mail. Então, nós, ao invés de colocarmos dentro do nosso usuário aqui o campo aqui, todos os campos que nós teríamos endereço, nós criamos outra tabela para deixar mais organizado. Para caso a gente queira procurar algum dado, nós vamos direto na tabela específica que nós queremos. Nós adicionamos esse campo e nós teremos que conectar essas duas tabelas, porque todo usuário vai ter obrigatoriamente um endereço quando ele for criado. Agora, como que nós vamos referenciar dentro da nossa tabela usuários que todo usuário vai ter que ter um endereço? Nós podemos ir aqui em algum campo. Nós vamos criar, na verdade, vamos criar aqui adicionar field que vai ser ID endereço. Vai ser o do tipo
Vamos colocar aqui, cadê? Integer. E vamos colocar que vai ser uma primary key e que vai ser uma chave estrangeira. E o que que isso significa, a chave estrangeira? Basicamente, vão ser chaves que vão vir de outras tabelas, ou seja, nós vamos pegar o identificador de uma tabela e vamos adicionar dentro dessa tabela que nós selecionamos. Nós vamos selecionar aqui endereço, que vai referenciar ao campo ID de endereço. Vamos criar aqui e salvar. Agora, o que nós temos aqui? Vou até organizar aqui para ficar mais certinho. Nós vamos ter um direcionamento desse campo ao campo ID do nosso endereço, ou seja, como que nós não vai funcionar para a gente referenciar isso? Eu vou abrir aqui um bloco de notas para mostrar para vocês. Vou criar aqui, vou criar um arquivo de texto para eu conseguir mostrar para vocês. Aqui. Digamos que nós temos um usuário que vai ter o nome João da Silva. O sobrenome dele vai. O nome dele é João. Sobrenome Silva. O e-mail joão@gmail.com. O ID dele vai ser 1. E o ID de endereço dele vai ser 2. E dentro da tabela de endereço nós vamos ter dois endereços, que vai ser local. Vou botar aqui casa, com ID 1 e apartamento, com ID 2. E o que que isso vai significar? Agora aqui. Dentro do campo ID endereço, ele está aqui referenciando ao ID 2. Ou seja, essa tabela de usuários, no caso o João, o endereço exatamente dele é o endereço 2, ou seja, apartamento. E assim a gente está referenciando o campo específico de usuários dentro dessa tabela aqui de endereços. E fazendo dessa maneira, nós temos, nós temos um banco de dados bem organizado e referenciando de maneira correta o campo que nós queremos especificamente. E isso a gente pode fazer quantas vezes nós quisermos. Nós podemos aqui criar outra tabela e referenciar algum campo de endereço dentro dessa tabela aqui que nós acabamos de criar. Agora vamos ver um pouco sobre alguns tipos de campos que nós temos aqui dentro de banco de dados. E só para deixar uma coisa clara, banco de dados, a maneira que ele é modelado, no caso o banco de dados SQL, são sempre da mesma maneira, ou seja, banco de dados Postgres, SQLite, MySQL vão ser sempre modelados dessa mesma maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, vamos adicionar aqui um campo nessa tabela. Isativo. Não, um campo, vamos adicionar um campo atual. Que vai ter o tipo. Vamos adicionar aqui o tipo que eu vou mostrar para vocês, tipo boolean. Ou seja, nós vamos verificar se esse é o ID, é o endereço atual daquele usuário. E o que que isso vai mudar aqui dentro da nossa tabela? Ou seja, toda vez que nós formos adicionar esse campo atual, ele vai ter que ser adicionado com o valor true ou false. Ou seja, false vai referenciar se o valor da tabela do campo atual vai ser verdadeiro ou falso. Ou seja, se esse valor vai ser atual ou não. E esse é só mais um tipo aqui para mostrar para vocês que nós temos aqui dentro de banco de dados SQL. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Uma aulinha bem básica e bem inicial sobre banco de dados e o básico sobre tabelas. Sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Valeu, Leves. Falou!